Fala jovens, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda. Estou aqui ainda em São Paulo, na Avenida Pedro Álvares Cabral, do lado do Parque do Ibirapuera. Mas o que eu queria chamar para a atenção para você é uma coisa que está lá no fundo da imagem, que é justamente o obelisco. Esse obelisco ele é uma referência à Revolução Constitucionalista de 1932, onde São Paulo participou de uma guerra, se revoltou contra a gestão de Vargas. O contexto histórico é que com a Revolução de 30, São Paulo havia perdido a hegemonia política que havia no Brasil com a política do café com leite, e Vargas desde 30 governava o Brasil. Sob a alegação de que Vargas estava no estado ditatorial, pois tinha abandonado a Constituição e por esse motivo não marcava as eleições, o que é que os paulistas fizeram? Fizeram uma revolução exigindo que Vargas fizesse uma nova Constituição, para que nessa Constituição fosse marcada a data das eleições e São Paulo assim vislumbrava voltar ao poder. O resultado histórico nós sabemos que São Paulo foi derrotado, mas apesar da derrota paulista, mas que ficou uma simbologia monumental muito forte em São Paulo, uma construção de uma imagem de luta pela democracia muito grande, que foi convertida essa luta, que São Paulo queria voltar ao poder, mas foi convertido numa luta pela democracia, dentro de uma roupagem democrática. São Paulo ainda conseguiu que Vargas promulgasse a Constituição, por conta da luta de São Paulo foi promulgada a Constituição de 34. Então foi construído dessa forma esse obelisco, ele ficou pronto na década de 70 do século 20, mas ele tem alguns números interessantes. Ele tem 72 metros de altura e 9 metros de lado, de cada lateral. Isso é uma simbologia da maçonaria, essa soma dos números, 7 mais 2, 9, 9 em cada lateral. Então esses algarismos, essa simbologia esotérica remete muito à maçonaria. São símbolos maçônicos, lembrando também que o obelisco ele é um símbolo egípcio, um símbolo de poder, um símbolo de elevação egípcio. Então tem muitas referências. Grandes cidades também têm obeliscos. Esse obelisco ele é muito semelhante ao obelisco que tem na cidade de Buenos Aires. Temos esse obelisco aqui em São Paulo, na Itália, tem um obelisco egípcio que foi levado para lá. Então a gente percebe muito a tentativa de uma construção monumental de uma memória. Então o obelisco ele ressalta isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Estou aqui ainda no Ibirapuera e de frente a um monumento muito simbólico aqui desse local, que é o Monumento dos Bandeirantes. A gente está sempre vendo essa questão aqui em São Paulo da construção de uma memória monumentalista, ou seja, que eleva os feitos na forma muitas vezes romântica, do passado que ocorreu na tentativa de construção de uma memória. No caso específico, essa obra aqui é a obra do Victor Brecht, da década de 50, que justamente exaltam a memória dos bandeirantes, uma memória colonizadora. Como assim, professor? Lembre-se que os bandeirantes, eles eram um grupo de pessoas, de mistura de portugueses com índios, que entravam o sertão adentro aprisionando índios. Por que que os paulistas eles tinham esse modus operandi de aprisionar indígenas? Justamente por conta de que, como São Paulo era uma capitania pobre em relação às capitanias do Nordeste, que viviam da cana-de-açúcar, então eles não tinham capital para investir em escravos para a agricultura aqui nessa região. Então eles acabavam se servindo dos índios. E criou-se uma imagem muito grande dos bandeirantes como sendo conquistadores da região, heróis. Pessoal, eles eram heróis ou bandidos? A gente não parte desse princípio de heróis ou bandidos, mas sim de personagens históricos, de pessoas que sobreviviam disso nessa época. Lembrando que os bandeirantes eram personagens que viviam em contexto de constante disputa com os jesuítas, porque os jesuítas, enquanto os jesuítas eles eram contrários à escravização dos índios, enquanto eles catequizavam os índios, do outro lado você tinha os bandeirantes que aprisionavam os índios para a escravidão. Então a história de São Paulo é muito pautada justamente por esse contexto dessa disputa entre bandeirantes e jesuítas. No caso, se você for ver com alguns detalhes a imagem, você vai ver os bandeirantes à frente, de cavalo, nessa marcha, e você vai ver alguns signos cristãos, tanto no peito dos bandeirantes como dos indígenas. O que é que tem a ver o índio que está vindo lá atrás ter um crucifixo no seu peito? Quer dizer que esse índio, ele é um índio catequizado, ele é um índio amansado, ou seja, foi um índio que foi aculturado pelos jesuítas, o que tornava muito mais fácil ele ser capturado pelos bandeirantes, porque ele já falava a língua geral,
A língua geral era uma língua que era uma mistura de português, do português com as línguas indígenas, né, que era chamada de Nhengatu. Aqui em São Paulo não se falava português, falava essa língua, que era chamada língua geral, que durou até 1750, quando o Marquês de Pombal proibiu que se falasse esse idioma, né, na tentativa de unificar a colônia. Mas eles já falavam esse idioma geral, que os jesuítas usavam esse idioma, incentivavam, que era muito mais simples catequizar as pessoas nesse idioma, no Nhengatu. Então era muito mais fácil para os bandeirantes chegar e capturar essas tribos que eram mansas, que já falavam essa língua geral, do que você pegar os índios, que eram os índios nativos, propriamente dito, que eles não tinham sido aculturados ainda. Um último ponto sobre esse monumento. Recentemente ele sofreu uma depredação, foi pichado, porque existe uma tentativa hoje muito grande de reverter essa construção dessa imagem, né, dos bandeirantes, né? Até um amigo meu dizia, imagine você ter Israel uma imagem de Hitler, né? Por quê? Porque os bandeirantes têm uma simbologia muito grande da perseguição dos índios e dos extermínios dos povos indígenas também. Então, esse momento atual que a gente vive de construção e desconstrução da memória é importante por isso, porque hoje se questiona muito esses monumentos, principalmente esses monumentos grandiosos, em torno de algumas figuras do passado que têm uma história, uma trajetória que a gente pode questionar e pode problematizar, né? Qual o verdadeiro papel dos bandeirantes, né? O que os bandeirantes simbolizam na memória paulista, mas não só na memória paulista, mas também na memória nacional, quanto ao povo indígena. Porque a gente trabalha muito aqui a questão da monumentalização do jesuíta e da monumentalização do bandeirante, mas não a monumentalização da questão indígena, que foi retirada da região os povos indígenas que viviam aqui. Um canto muito legal de São Paulo, estou na Galeria do Rock, vou já falar dela em outro vídeo, mas eu queria destacar um ponto que me chamou muita atenção, foi a igreja que está ali atrás de mim. A igreja que está ali atrás de mim é a igreja do Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Uma coisa que me chamou muita atenção é a primeira, várias cidades do Brasil têm uma igreja com o mesmo nome. Então era comum ter essas irmandades religiosas de negros, ou seja, era a igreja que era frequentada pelos negros, nas irmandades. E por que eram separados? Porque eles não frequentavam a igreja junto com os brancos. Se você for perceber, a maioria dessas igrejas de irmandades negras só tinha uma torre, como é o caso dessa igreja, né? As catedrais, as igrejas dos brancos tinham duas torres. O segundo ponto importante é que eles aproveitavam essas igrejas para fazer o chamado sincretismo religioso, ou seja, eles praticavam o catolicismo, mas eles davam continuidade ao culto que eles tinham, o culto banto, né, com a religiosidade original da África. E essa junção de religião, de matriz católica com a matriz africana, deu origem ao que a gente chama de sincretismo religioso. Então me chamou muita atenção porque é um local de resistência, né? Isso se constituía uma forma de resistência escrava. E geralmente eles davam predileções a santos de tradição negra, como por exemplo São Benedito, né, que tinha um nome entre os orixás, a própria Santa Efigênia, que era uma santa de origem núbia, ou seja, africana. Então eles iam fazendo essa mistura e se associavam. Tanto os ex-escravos, que eram forros, com os que ainda eram escravos. E daí surgia realmente um congraçamento entre eles, né? E nos abre a possibilidade de pensar, né, da vida dessas comunidades escravas, com ex-escravos que circulavam livremente, frequentavam a missa. E o senhor branco achava que ele era um praticante do catolicismo, mas muitas vezes eles praticavam a religião sincrética, né, do banto de origem até mesmo candomblé. Essa igreja não é a original fica lá no Largo do Paissandu, ela foi demolida, né, ela foi construída no século XVIII. No início do século XX ela foi demolida e foi reconstruída nesse local. As igrejas também, essas irmandades, lembre-se que tanto no final da monarquia como no período da república não existia um Estado que desse assistência às pessoas, quanto mais às pessoas de cor. Então as irmandades religiosas também eram importantes porque prestavam assistência a essas pessoas. Que tipo de assistência? Assistência de saúde, em alguns casos, assistência social, em muitos casos para os inválidos, para os enfermos, para as viúvas. Então, na ausência de um Estado, que na realidade o Estado só vai ter esse papel na vida das pessoas a partir da República Nova, né, a partir do Estado Novo, né, da Era Vargas, onde o Estado vai ter sim essa obrigação, antes não existia quem desse isso para as pessoas. Então aí vem daí mais ainda a importância das irmandades religiosas, essa especificamente dos negros. Pessoal, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda. Estou aqui agora também no canto muito importante de São Paulo, que é o Viaduto do Chá.
Um fato interessante, esse primeiro viaduto é o primeiro viaduto do Brasil. Ele passa por cima do Vale do Anhangabaú, né? Hoje você pode perguntar, mas lá em cima só tem, agora não tem um rio. Porque o rio agora ele passa por baixo, né? Ele foi canalizado, o rio Anhangabaú. Ele dividia duas regiões de São Paulo, né? A região mais antiga de São Paulo, né? Onde a gente esteve, do pátio do colégio, de onde São Paulo foi fundada, a região mais nova da República Velha, que a gente percebe que é aquele outro lado lá, né? Que já no segundo reinado já estava crescendo, é onde se localiza o Teatro Municipal. Então, para ligar essas duas regiões da cidade, em 1877, foi feito esse primeiro viaduto, né? A primeira fundação dele era de ferro e madeira, né? Que não durou por muito tempo devido ao aumento do trânsito em São Paulo, né? A base foi trocada por uma base de alvenaria em 1938, né? Isso já na era Vargas, né? Na período de modernização de São Paulo. Mas você percebe que esse ponto é importante porque você vê a urbanização de São Paulo vencendo a natureza. O viaduto foi canalizado, o rio foi canalizado, por baixo do rio passa o metrô, né? Então você tem um rio canalizado, por baixo do rio você tem o metrô e por cima o viaduto, onde passam as pessoas, né, que ligam as duas regiões da cidade. Esse local é um local que é palco de várias filmagens, de vários programas de televisão, reportagens sempre usam esse local como fundo, porque é um local de passagem, né, do paulista, né, do pessoal aqui de São Paulo. E mostra muito, a gente dá para ter uma visão bem geral da cidade, de como os prédios se articulam em diferentes períodos da cidade, certo? Fala, jovens! Chegamos ao final desta primeira temporada do Trilhas Urbanas em São Paulo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e não percam a próxima temporada que está excelente. Estaremos em Fortaleza, no Ceará.